Olá, pessoal. Falei com vocês que a área fiscal é a área que está tendo, que tem oportunidade. E nesta dica que eu vou deixar, que é muito importante, eu vou falar sobre algumas questões relacionadas a esse concurso, por que que ele é uma oportunidade de ouro, né, no concurso público. Vou dar já algumas dicas. Se eu estivesse fazendo um concurso hoje, por que que eu optaria por este concurso e que pontos, né, eu dedicaria no meu primeiro ingresso, assim, vamos dizer, no edital. A dica de discursiva, vocês já sabem também que está incluída aqui. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Júnia, né, vocês não estão vendo a minha imagem, Júnia Andrade, porque eu não estou fazendo live, eu estou gravando direto à tela. E é o seguinte, vejam só, sobre a prova do ISS Aracaju, que a gente tem, o edital já está no portal do Sebrasp, é a banca que vai fazer o concurso. Aliás, tem sido a banca que tem feito praticamente quase todos os concursos da área fiscal, não só dessa área, mas também área de controle. E por que que um concurso como este é um concurso interessante? Falei para vocês, olha só, ISS Aracaju, gente, praticamente a gente não tem notícia desse concurso há muitos anos. Então, quer dizer, quando eu falo há muitos anos, eu dou aula há 22 anos, né? Eu não me lembro de um edital do ISS Aracaju no período em que eu dei aula, não teve. Então, só para você ter noção, né, o vencimento desse concurso todo, perdão, desse cargo todo pode chegar aí a 15, até passar de 15 mil reais por conta da gratificação que é incluída, não é? Nós temos 14 vagas imediatas para a área geral e 6 vagas específicas para TI. Porém, se você for ao edital, aqui o recorte do edital que estava fora do Sebrae, por isso que ele está assim um pouquinho apagado, se você for ao edital, você vai ver que a banca vai corrigir, olha só, até quase 120 redações, 119 redações da área geral e mais de 50 redações do pessoal da TI. Então é uma oportunidade de ouro. Já falei para vocês, tá? Vem tendo um concurso fiscal atrás do outro. Esse concurso já tem data marcada, está marcado para o dia 13 do 12. É claro, gente, que é uma data em que tudo pode acontecer. Nós estamos num ano de pandemia, não é? A chance de mudar essa data é muito grande. Ah, mas é em dezembro. Mas até agora as vacinas estão começando a chegar, ainda a gente não tem eficácia comprovada de tudo. Não sei se acontecerá ainda nesse período, mas a urgência desse concurso. Essa que é a questão, a urgência, 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 até porque as prefeituras vão precisar contratar muita gente na área fiscal, prefeitura, estado, etc., para tentar reverter os números com a perda não só causada pela Covid, mas por todo o esfacelamento econômico pelo qual o Brasil vem passando. Então, é uma ótima oportunidade. Tire aquela ideia que eu falei com vocês de preconceito em relação a números. Toda vez que a gente fala em área fiscal, o que vem na cabeça do aluno, não é que ele, eu não gosto de matemática, eu não gosto de contabilidade. Você precisa aprender a ler o edital. Veja só. Aqui eu separei para vocês alguns detalhes, são bem interessantes. Por exemplo, para você ser aprovado na objetiva, que eu peguei da área geral, mas o pessoal da TI pode também pensar para sua própria área, tá? E segura um pouquinho que daqui a pouco eu vou falar sobre discursiva para vocês. O que nós temos? Quando você olha a prova aqui, a P1, você tem que acertar metade dela, 50%. Na P2 você acerta 60 pontos, mas a P2 lembrando que ela tem aqui, né, um peso 2, tanto que aqui são 120 pontos, né, você tem que acertar metade também. Então vamos lá. Por exemplo, se você mandar muito bem em português, né, eu estudaria também auditoria. Por quê? Porque pode ser que a auditoria caia na discursiva, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Estudaria muito bem direito administrativo, direito constitucional, sim, né? Só por essa parte aqui, pelo menos para você começar a sua vida, você teria que se dedicar a essas partes iniciais. Por quê? Tirando o português, as outras têm alguma chance de constar também na discursiva. Então você conseguiria fazer o mínimo, os 20, né, necessários. Não é possível que você não acertaria nenhuma aqui, mesmo que você não estude matemática financeira, né, estatística, tá certo? Mas a tendência são das outras disciplinas não aparecerem na discursiva. A tendência de, no máximo aqui dentro, talvez auditoria geral. Tá? Talvez a auditoria geral, direito constitucional costuma aparecer dentro do direito tributário, subsidiando outras disciplinas, não é? Então pode ser que apareça aqui, ou alguma coisinha de direito administrativo. São as 3 disciplinas que têm margem, pensando em Sebrasp, sinceramente dizendo, com toda a minha experiência, são as 3 que têm grandes chances de você ter aqui
uma prova discursiva baseada nisso. Júnior, mas se der azar, cai uma estatística ou matemática financeira. Gente, deixa eu falar para vocês, né, coisas que a gente sabe. Quem acompanhou o concurso da Cefaz Alagoas de forma bastante ampla, como eu acompanhei, foi a prova feita em 2020, não é? Que foi ICMS e não ISS, que é esse aqui, mas é um bom espelho para você ter noção. O que aconteceu aqui? Teve gente que passou na discursiva com 1,66 em uma das questões discursivas, certo? Em uma das questões discursivas. Por quê? Porque você teria que conseguir um mínimo aqui nas objetivas. Então, tem gente, eram 49 vagas para auditor fiscal, 49 ou 48, não lembro agora, para auditor fiscal na área geral. Eu não tô falando nem daqueles que tiveram redação corrigida, não. As 49 vagas imediatas, o pessoal passou com nota mínima. Então não é uma situação assim que você fala assim, nossa, é o fim do mundo. Não! Se você já vem, né, tá pensativo ainda e tal, eu falo, olha, quem sabe 2021 você vem com uma outra perspectiva de vida, tá? E são concursos que geralmente, assim, se você pega a massa concurseira, a massa tá esperando um concurso do Ministério Público da União, tá esperando um concurso, né, de algum tribunal, tá esperando um concurso das carreiras policiais. A área fiscal ela fica, quando você olha nesse cenário, um pouco esvaziada. Né? Então é uma oportunidade, e mesmo que você, estou me preparando para a Receita Federal, quero pensar em Aracaju, será que não? Né? Pense. E aí você chega aqui na P2, você tem que fazer 60 pontos. Né? Olha, gente, como eu falei para vocês, perdão, não concluí meu pensamento. Por que eu acho que a banca não colocaria na discursiva, estatística ou matemática financeira pelo menos? Primeiro porque não coloca, né? A gente não tem, a menos que seja prova específica para aquela área mesmo, a gente não tem registro disso no Sebrasp, né? Outra, porque a banca vai, desta vez no concurso de ISS Aracaju, a banca procurou uma sombra para ela, né? Ela colocou a discursiva, olha que interessante, com conhecimentos básicos e específicos. Sabe por que ela fez isso? Porque no concurso da Cefaz Alagoas, ela colocou conhecimentos específicos. E aí ela foi lá na legislação tributária, mas ela arrumou uma confusão, uma bagunça, a questão foi mal elaborada, deu muito pano. Se você quiser consultar o site do Sebrasp, vai lá e entra no padrão de resposta, vai ver o padrão de resposta completamente reformado. Foi uma loucura aquele concurso, tá certo? A discursiva não foi bem elaborada. Mas eu vou falar, calma, se você tá já pensando assim, então pra que eu vou fazer? Não, calma, porque passa, tá? Porque o primeiro lugar daquele concurso foi de uma aluna minha, né? Ainda na classificação extraoficial, mas passa, tá? Eu falo pra vocês que passa. Então a banca foi espertinha dessa vez, colocou conhecimentos básicos. Porque se ela resolver não cobrar a legislação tributária, por exemplo, como ela mandou muito mal, ela pode vir aqui, vou cobrar uma questão, por exemplo, de direito administrativo, que é uma zona de conforto para mim, né? É muito comum o Sebrasp fazer isso. E aqui, por exemplo, quando você chega na parte das objetivas específicas, que é a prova P2, não estranhe se aparecer na prova uma questão de AFO. Então eu estudaria a AFO, sim, pensando nas objetivas no mínimo, né? Mas são só 5 questões. Estuda, porque talvez você precise dela para discursiva. Eu estudaria contabilidade geral. Mas eu não gosto de cálculo. Gente, contabilidade tem tanta teoria, que cálculo é uma coisa ou outra, sinceramente falando, né? Eu estudaria essa parte aqui. Esta parte aqui tem aumentado, né, a parte de informática, análise de informação, pelo menos a parte de análise de informação tem aumentado o número de questões à prova objetiva. Não acho que talvez a banca venha cobrar uma discursiva daqui. Direito tributário, com certeza teremos uma discursiva. E legislação você tem que estudar. Não dá para dar bobeira. Se você vai para a área geral, você pode ter uma discursiva das específicas, tá bom? Então, eu sei que são 2 questões de discursivas. Eu acredito que a banca vai cobrar, na verdade, sinceramente falando, uma de direito tributário, talvez uma de AFO ou talvez uma ligada à auditoria. Acredito que ela venha ficar nessa zona de conforto aqui, tá? Embora uma prova de ISS deveria, sinceramente, ao meu ponto de vista, a banca cobrar a legislação tributária municipal. Do meu ponto de vista, deveria cobrar esse assunto, né? Mas como eu falei para vocês, ela se atrapalhou tanto aqui, né, que a coisa ficou ruim. Então, gente, em resumo, eu falei aqui sobre discursivo e sobre objetivo, que eu quis dizer o seguinte: em vez de você sair dando tiro no edital inteiro, mesmo para a prova objetiva, procure estudar aqueles pontos que são comuns para a objetiva, né? Você vai usar essa estratégia
Vou estudar o que é comum para a prova, entre a prova objetiva e a discursiva, e as questões com maior volume na objetiva, entenderam? As questões têm mais chance de cair na discursiva e na objetiva. Perdão, as questões da objetiva que têm maior chance de cair na discursiva e aquelas que têm maior pontuação para a prova objetiva. Então, voltando aqui, ó, por exemplo, português, não tem como deixar de estudar, tá bom? Não tem como. O bacana é que a prova de múltipla escolha, né? A prova de múltipla escolha, porque vai ser múltipla escolha, tá? Aqui nesse concurso. Vai ser de múltipla escolha. Vai ser uma prova com pezinho interpretação. Das 10 questões deve ter uma metade das questões aqui interpretação. E a interpretação do Sebrasp é muito objetiva, é muito fácil de ser delimitada em curso. É uma interpretação que não tem muito segredo. Não é? Agora, é uma prova que eu não vejo. Eu acho que dá para o aluno fechar se o aluno se preparar de fato, porque é uma prova muito bem mapeada, né? Isso que é a questão interessante. Estudaria auditoria com meda discursiva, não deixaria de estudar. Direito administrativo também com meda discursiva, porque essa questão da Covid-19, né, envolve muitas questões envolvendo direito administrativo, muitas mudanças, então eu estudaria, isso pode ser assunto de prova discursiva. Direito constitucional, aqueles assuntos mais pertinentes à tributação, porque os caras podem fazer uma mescla, né? Pegar, por exemplo, uma questão discursiva daqui da parte de envolvendo, pegando legislação tributária, mas não exatamente legislação tributária em peso, mas fazendo um misto, né, com a Constituição. Sim, porque a Constituição faz a previsão tributária, né, para que as infraconstitucionais remodelem a coisa de uma forma mais fechada. Então pode ser que eles peçam aqui, façam uma misturinha aqui nesse ponto. Tudo bem? Acredito que eles vão pedir uma questão de tributário, acredito que sim, né? Ou eles vão para a zona de conforto. O que é ir para a zona de conforto do CESP? É ir lá numa questão de AFO. Eles são bem assim, eles podem ir para a zona de conforto, já que eles abriram o leque. Lá numa questão de AFO ou em algum desses 3 assuntos aqui do item 1. Tá? Contabilidade geral eu estudaria para apenas me classificar, tá? E análise de informações eu estudaria porque é um assunto novo, não deixaria de passar aqui por ela. Na hora de estudar contabilidade, se você é ruim com os números, foque a parte teórica. Mande ver, foque a parte teórica, tá? Que é em peso aqui, 70% do conteúdo, basicamente. Então, quer dizer, não é uma coisa assim, se você parar para pensar, não é o fim do mundo. Se você parar para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é mais ou menos a quantidade de conhecimentos que você teria que despender para estudar para uma carreira policial, para estudar para um tribunal, tá bom? A coisa não foge muito, se você parar para pensar. Em termos de novidade, o que você teria se você já vem estudando? Uma auditoria, não é? Você teria, se você já vem, tem muita gente já conhece a AFO, não é? As normas de contabilidade geral, que tem muita decoreba aqui dentro, não é? Análise de informações e aqui a parte específica, a legislação tributária e o direito tributário. Então seria 1, 2, 3, umas 5 disciplinas que basicamente, se eu tivesse no concurso, eu estivesse estudando para concurso há algum tempo, mesmo sendo de outra área, eu focaria essas 5 para eu tentar esgotar o máximo que eu pudesse dessas 5, tá certo? E iria com Deus pro concurso. Olha só, muita gente vai embora pro concurso numa dessas, tá? Com esse tipo de estratégia. Vamos lá. A prova de português já falei que é múltipla escolha, né? Discursiva vai tratar desses elementos básicos. E vamos esclarecendo algumas coisinhas sobre a discursiva agora, né? Eu falei para vocês que é uma questão de dica, discursiva. Gente, a avaliação do Sebrasp, todo mundo já sabe que envolve apresentação e conteúdo e gramática. A apresentação sempre tem a ver com o quê? Letra, margem e parágrafo, não é? E conteúdo, né, tem muito a ver com aqueles direcionamentos que a banca vai dando para você de uma forma um pouco mais objetiva. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso tudo. Gramática eu vou chamar atenção porque agora o multiplicador é por 6, hein, povo? Como assim, Júnior? Antigamente o multiplicador do Sebrasp era por 2, tá? A nota caía pra caramba, só pra você ter noção, né? Cada erro gramatical quando jogava na fórmula de cálculo de desconto de pontos, cada erro gramatical na época saía 0,06 ponto. Veja que não chegava a 1/10 por erro. Desta vez não. Em média tem sido 0,2 ponto, ou seja, consome nota pra caramba se você deslizar muito na gramática, tá? Então, é uma coisa que eu quero chamar a atenção, passando aqui o edital com vocês um pouco. Outra questão, gente, ainda é apresentação sobre letra. Os alunos
ficam qual que é a letra que eu uso? Eu falo qualquer letra, desde que seja legível. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes os alunos confiam muito, acham que a gente, vou pegar aqui, a gente que é professor, que a gente tem resposta, né? Para entender a cabeça do examinador sempre, não. A gente tem resposta para entender a estrutura do texto, para entender os conteúdos, né? Mas existem certas questões que são muito personalizadas. Por exemplo, quando o cara vai julgar a sua apresentação, aqui eu tô com a redação, por exemplo, ó, da menina que tirou, menina, né? Desculpa, é um jeito carinhoso que a gente chama os alunos. Da aluna que tirou em primeiro lugar na Cefaz Alagoas e na classificação extraoficial ainda, porque a Cefaz ainda não fez toda a classificação, mas está lá a classificação que os alunos fizeram até em primeiro. Então o que acontece? A letrinha dela, cara, é uma letra muito clara, tá bom? Não tem muito erro aqui na letra dela, né? Se eu consigo aumentar aqui pra vocês, ó, dar um zoom aqui, você vai ver, é tudo muito claro, não tem nenhum problema com a letra dela, né? Ela não tem problema com paragrafação, ela faz um parágrafo para cada assunto que a banca demandou, ela tirou em primeiro lugar. Se você vai ver que a nota dela, que valia no 1,25, ela ficou com 1,25, mas ficou com 1,25 no caso 1. Quando foi o caso 2, uma menina com competência de escrita excelente, o examinador deu 0,94. Tá vendo? E a mesma letra, a mesma pessoa. Vocês podem fazer uma comparação que não muda, ó. Volto para vocês aqui. Aqui tá um pouquinho maior porque eu aumentei, né? Aqui é a mesma letra. Alguém vai falar, ah, mas ela tem uma rasura aqui. Será que não é isso, não? Vou mostrar para você que não. Sabe por quê? Eu peguei aqui outro aluno que tirou 1,25, mesmo com concurso público. Ele erra várias vezes, aqui o examinador deu 1,25. Então o que eu quero dizer é o seguinte, gente, letra é loteria, loteria. Eu posso falar que tá muito bom, tá certo? Posso falar que tá muito bom, mas vocês podem na hora, infelizmente, se frustrar com o julgamento do examinador, tá bom? Então isso é um detalhe interessante que você tem que saber também. A letra, use a letra que você quiser usar, conforme eu disse, né? E tal. Vai ver que aqui o aluno erra muito mais. Esse procedimento de dar um risco, né, e seguir, sem usar parênteses, é um procedimento clássico, não tem nada errado com isso, tá bom? Tá certo? Bom, a gente vai deixar aqui no canal, no meu canal no YouTube, canal Júnior Andrade no YouTube, mais dicas. Se você quiser estudar com a gente tem curso em 2 canais. No primeira turma, eu trabalho com o professor Thales Andrade, que apesar de ter o mesmo sobrenome que o meu, nós não somos parentes, só se for mais distante na história. Mas aqui o Thales vai trabalhar com 5 temas, né? Ele vai comentar, inclusive, 5 temas, com muita ênfase na área tributária e ênfase em direito civil e direito empresarial. Por quê? Porque ele é desta área, da área de Comint, é um professor bastante conhecedor da área fiscal, e ele achou importante trabalhar, dar esse foco, tá? Então você vai achar aqui na primeira turma, inclusive nós colocamos 7 temas. No turma de redação, para ambos os cargos, quem quiser treinar os temas em geral, com separação do pessoal de TI, né, os 2 últimos temas são para o pessoal da TI, você também vai encontrar um curso, aqui tem um foco maior na parte de redação, aliás os 2 têm, mas aqui esse aqui inclui a parte de conteúdo comentado. Aqui você tem os temas, né, comentados para correção, mas aqui é para quem quer estudar escrita, tá? Então vocês podem procurar conosco. Quem é aluno nosso, nas plataformas tem descontão para poder ir de uma para outra. A gente quer pegar mais temas, os temas não são iguais, tá certo? Só esclarecendo que realmente não são iguais, tá bom? A gente colocou o português como bônus, por quê? Colocamos 30 provas, eu vou explicar o que acontece com as provas ali. Você vai ter prova de certo e errado sim, você vai ter prova de múltipla escolha sim. Por quê? A múltipla dá ênfase em interpretação, até o que eu pretendo enfatizar na teoria. Ela tem muita ênfase na interpretação, mas ela tem uma metade, uns 40% de gramática. E como o certo e errado é muita gramática, então tem que passar por ele também, tá? Só para vocês não se sentirem assim, ah, eu vou estudar um modelo de prova só, estou preparado para esse modelo. Não, passe pelos 2 modelos, porque tudo é CESP, é prova atual, então você tem que saber, tá bom? Tem mais ou menos ali umas 30 provas e vão entrar também as provas de 2020 para você estudar. Bom, essa é a minha primeira dica. Se inscrevam no canal, né? Curtam pro e-mail, você chegar no e-mail de vocês toda vez que eu colocar uma dica lá pra galera, tá? Aqui eu coloquei o espelho da aluna, ficou em primeiro lugar. Você vai ver que ela tira total em quase todos os itens. Ela não tirou aqui no último, como eu disse pra vocês, porque a prova foi muito mal formulada pelo Sebrasp quando fez o ICMS Alagoas. Mas depois eu vou mostrar que é possível escrever sim, mesmo que você se depare com questões confusas, você tem que ter capacidade de entregar o seu texto.
Na hora que você se deparar com questões confusas, não fique sofrendo. Vai escrever o que você sabe, tá bom? Porque vai dar certo. Se todo mundo for mal, você pelo menos será o melhor entre aqueles que foram mal e vai passar no concurso. Se todo mundo for bem, você será o melhor entre os melhores e vai passar no concurso, tá bom? Beijo grande pra você e até a nossa próxima dica.